na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. E vamos ler dos versos 14 ao verso 21. Efésios 3, 14 a 21. Este texto que vamos ler é literalmente uma oração feita pelo apóstolo Paulo. Aliás, a segunda oração que ele faz nesta breve carta. E ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos amados, o apóstolo Paulo, certamente o maior bandeirante do cristianismo, grande desbravador da obra missionária, depois de percorrer a província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, agora dedica-se na terceira viagem missionária à província da Ásia Menor. E ele vai passar 3 anos na maior cidade da Ásia Menor, a capital daquela província, que é a cidade de Éfeso, uma metrópole de mais de 300 mil habitantes na época, a cidade que hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, um palácio de mármore 4 vezes maior que o Partenon de Atenas, uma cidade fortemente idólatra, uma cidade fortemente ocultista, e sem os recursos de que dispomos hoje, Paulo chega naquela cidade, e em 3 anos, o evangelho impacta de tal maneira a cidade, que a idolatria recua, os mágicos convertidos a Cristo queimam seus livros de magia em praça pública, e diz Atos 9 que a palavra de Deus prevalece na cidade. Além do mais, toda a província é alcançada, igrejas são plantadas nas principais cidades, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Agora Paulo está se despedindo desta igreja, e ele está rumando para Jerusalém, onde levaria uma oferta aos pobres da Judeia. No caminho, no porto de Mileto, ele reúne-se com os presbíteros da igreja de Éfeso e diz para eles assim: o Espírito Santo me assegura de que eu enfrentarei pela frente cadeias e tribulações, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele chega em Jerusalém e ele é preso. Conspiram contra ele para matá-lo. Ele é transferido para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma em Israel. Ele fica ali 2 anos,
debaixo de pesadas acusações dos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Então, em virtude de haver uma conspirata contra ele, por parte do Sinédrio, que cooptava o governador para entregá-lo, sabendo que eles iriam matá-lo antes de chegar em Jerusalém, opta por ser julgado em Roma, porque era direito seu como cidadão romano fazer essa opção. Então ele chega em Roma preso, chega em Roma algemado, e é desta prisão de Roma, irmãos, que ele escreve esta carta, a carta aos Efésios. Esta é a rainha das cartas de Paulo. Esta é a carta eclesiológica do Novo Testamento. E nesta epístola há um registro de duas orações. No capítulo 1, há uma oração por iluminação. No capítulo 3, há uma oração por capacitação. Eu não tenho dúvidas de que Paulo, ao se pôr de joelhos, alcança o pináculo do seu entendimento teológico. Ao se colocar de joelhos, ele alcança as alturas excelsas da compreensão das Escrituras. E então, mesmo preso, com limitações de movimento e de mobilidade, os homens não podem impedi-lo de orar. E eu posso lhes garantir que a oração é o instrumento mais poderoso que Deus colocou nas mãos da igreja. Porque a oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. E aqui o apóstolo Paulo, preso, já velho, com cicatrizes no seu corpo, não faz qualquer pedido de bênçãos materiais. Ele não pede para ser solto. Ele não pede para ser curado, porque era um homem doente. Ele não pede conforto na prisão. Ele pede para que a igreja seja revestida com poder. E eu queria então olhar com vocês, e peço que todos de Bíblia aberta comigo considerem a exposição que Paulo faz neste texto. Primeiramente, vejamos o preâmbulo desta oração. Ele começa assim: por esta causa. E a pergunta é: que causa? Do que ele está falando? Por esta causa. É claro que quando ele diz por esta causa, ele está aqui nos remetendo a tudo quanto já escreveu até agora na epístola. E o que ele escreveu até agora? No capítulo 1, ele nos revela o plano eterno de Deus para a nossa redenção. O Pai nos escolhendo em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele retratou como Filho, com o seu sangue nos remiu para sermos adotados na família de Deus. Ele mostrou como o Espírito Santo nos foi dado como selo, garantindo-nos que somos propriedade de Deus, e nos deu o penhor do Espírito Santo. Ele orou para que Deus abrisse os olhos espirituais da igreja, para que ela entendesse a sua herança, o seu chamado e o poder que estava à sua disposição. No capítulo 2, ele retrata para nós como nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. Ele retrata para nós que o pecado trabalha contra nós, mas Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós. Ele retrata como Deus, no seu plano eterno, juntou judeus e gentios num só povo, a igreja, o corpo de Cristo. Ele retrata para nós que o Evangelho, reunindo judeus e gentios, era o grande mistério oculto das gerações, mas agora revelado a nós, no Evangelho. E ele diz: por esta causa, meus irmãos, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E eu queria então tomar emprestada esta frase de Paulo para ser o tema da nossa mensagem. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Notem vocês que normalmente os judeus oravam de pé.
quando havia uma causa muito urgente, então os judeus se ajoelhavam para orar. Ele está fazendo um pedido da mais alta importância para a igreja, e ele está dizendo que vai se colocar de joelhos para fazer essa oração. E ele então coloca a motivação, revelando a exultação pela obra de Deus na igreja, quando ele diz no verso de número 14 e 15 o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quando ele fala toda a família, tanto no céu como sobre a terra, ele está se referindo à mesma igreja em duas dimensões. A igreja triunfante é a igreja do céu, a igreja militante é a igreja da terra. Tanto a igreja que somos hoje, como a igreja que haveremos de ser amanhã, toma de Deus, empresta de Deus o seu nome, sua identidade. Deus é a nossa identidade. Só uma igreja, a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja que está no céu chama Deus de Pai, a igreja que está na terra chama Deus de Pai. O Pai é a nossa própria identidade. Ele é o nosso Pai. Mas se você perceber, ele vai no verso 16 agora retratar para nós a sua audácia antes de fazer os pedidos. E a audácia é tão clara, como ele registra no verso 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Preste atenção, irmãos. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. O que Paulo está falando aqui? Ao se colocar de joelhos para fazer o seu pedido, ele está pedindo que Deus atenda a sua oração segundo a riqueza da sua glória. E aí eu preciso entender o que é glória de Deus. Porque glória de Deus não é um atributo. Deus tem atributos que ele chama comunicáveis e atributos que ele chama incomunicáveis. Tem atributos, qualidades que Deus tem e ele não repartiu nem com os anjos, nem com os homens. Só Deus os tem. Quais são os atributos que só Deus os tem? Primeiro, Deus é autoexistente. Todos os seres que existem receberam vida dele, mas ele não derivou sua vida de ninguém, porque ele é autoexistente. Ele é imenso, só Deus é imenso. Ele é infinito, só Deus é infinito. Ele é eterno, só Deus é eterno. Ele é imutável, só Deus é imutável. Ele é onipotente, só Deus é onipotente. Ele é onipresente, só Deus é onipresente. Ele é onisciente, só Deus é onisciente. Ele é transcendente, só Deus é transcendente. São atributos, só Deus os tem. Mas Deus tem atributos que ele reparte conosco. Ele é bom, ele é justo, ele é misericordioso, ele é verdadeiro, ele é amor, ele é misericordioso. Então todos esses atributos são atributos que Deus os tem, mas nós podemos tê-lo, não no grau superlativo, porque só Deus os tem em grau superlativo. Agora, o que é glória de Deus? Glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo. O que Paulo está de joelhos pedindo para Deus é o seguinte: Deus, usa, emprega tudo quanto tu és, tudo quanto tu tens, todos os seus atributos, todas as suas perfeições, tudo quanto é o teu ser, no resplendor máximo, para responder à oração que eu vou te fazer agora. Meus amados, agora então eu preciso, diante da audácia e da ousadia de Paulo em fazer esse pedido, perguntar: Paulo, o que é que você vai pedir para Deus? Que você está pedindo que Deus use tudo quanto Ele tem e o que Ele é para responder essa oração. Ele vai fazer 5 pedidos. Primeiro pedido, veja comigo o verso 16. Ele faz uma súplica por poder interior: vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Primeira coisa que Paulo
está pedindo para Deus, para você e para mim, é que você e eu sejamos revestidos de poder. Irmãos, não há cristianismo sem poder. O Evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. O Espírito Santo veio para trazer poder. A igreja precisa ser revestida com poder. Jesus Cristo foi claro: permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. Jesus Cristo foi categórico: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Na primeira oração, Paulo diz que toda a suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição. Que poder? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A igreja não pode ser uma família fraca, a igreja não pode ser composta de um povo fraco. A igreja recebeu o poder e ela deve ser fortalecida com todo o poder. Agora preste atenção: vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Esse poder, irmãos, não é conhecimento que nós adquirimos, não é técnica que nós adquirimos, não é qualquer fenômeno místico que nós desenvolvemos. Não, esse poder é mediante o Espírito. É Ele quem dá o poder. É Ele quem reveste a igreja de poder. Mas como poder? Paulo responde na oração, e ele diz aí: mediante o seu Espírito no homem interior. Não é coisa espalhafatosa, espetaculosa, não é fogaréu planejado e enfeitado pelo homem, como fogo fato, plástico, para os homens admirarem. Poder no homem interior, para uma qualidade de vida maiúscula, para uma vida consistente, coerente com o Evangelho. É disso que Paulo está tratando aqui. E eu gostaria então de pensar com vocês, à luz do livro de Atos, por exemplo, que todo crente, irmãos, tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não pode dizer que é um crente. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo está não é dele. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser revestido com o poder do Espírito Santo. É desta maneira então que Paulo está orando para que o Espírito Santo nos capacite, nos revista. Talvez você pergunte: mas poder para quê, pastor? Poder, à luz de Atos 1, para sair da especulação teológica para o campo da ação. Poder para perdoar, porque eles tinham que entrar na província dos samaritanos e eles eram inimigos. Poder para dispor a morrer e dar vida pelo Evangelho. Poder para olhar as fronteiras mais distantes do mundo e levar o Evangelho a elas até os confins da terra. Sem poder, irmãos, a igreja fica recuada entre quatro paredes. Sem poder nós capengaremos na vida espiritual e não alcançaremos o voo das águias, nas alturas excelsas. Então este é o primeiro pedido de Paulo. Mas tem um segundo pedido nessa oração. Vejam comigo, por favor, no versículo 16 e 17: mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. O segundo pedido é a habitação de Cristo no nosso coração. E aqui é uma coisa prática. Preste bem atenção nessa palavra: e assim habite Cristo. Versículo 17. Esse verbo habitar, no grego, tinham duas palavras bem precisas, bem distintas. A palavra paroikel e a palavra katoikel. O paroikel é o habitar de um turista que viaja.
e que pernoita num hotel. Você chega, você paga uma diária, você recebe as chaves, você fica naquele quarto, naquela suíte, por um dia, 2 dias, quanto você pagou? Você desfruta daquele local, mas você não é dono daquele hotel, você não é dono daquele quarto, você não tem liberdade de tirar as coisas dali, de mudar as coisas dali, você não é proprietário, você não é dono, você chegou e você vai embora, você é apenas um hóspede. Essa é a palavra katoikel, mas a palavra paroikel, mas a palavra que Paulo usou aqui não é paroikel, é katoikel. E sabe o que é katoikel? É habitar como dono da casa, é habitar como alguém que tem as chaves da casa, é habitar como alguém que pode fazer uma reforma na casa, é habitar como alguém que, à luz de Neemias, pode jogar os móveis de Tobias fora de casa. O que Paulo está orando é para que Jesus possa habitar no seu coração, no meu coração, no nosso coração, desta forma, onde Ele seja o dono da nossa vida, onde Ele tenha as chaves do nosso coração, onde Ele seja o Senhor da nossa vida, onde Ele realinha as prioridades da nossa vida, onde não haja quartos secretos, onde nós travamos e não, aqui é comigo. Agora eu queria que você parasse e pensasse comigo. Jesus está se sentindo bem, habitando no seu coração? Essa casa está apropriada para Ele? Você já entregou para Ele todas as chaves? Tem áreas na sua vida que precisam ser rendidas a Jesus ainda? Tem quartos secretos, trancados, as 7 chaves, que você diz, não, aqui é comigo? O que Paulo está orando é para que você entregue as chaves. Entregue as chaves daquelas áreas da sua vida que precisam de estar debaixo do controle e do domínio do Senhor Jesus. É preciso poder para isso, irmãos. Ao terceiro pedido, e o terceiro pedido, confiram comigo, está aí no versículo de número 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele está pedindo um aprofundamento do amor fraternal. Sabe por quê? Tem gente fácil de amar. Tem gente que para amar você precisa de poder. Se você não tiver poder, você não ama. E Paulo está pedindo a Deus isso. Notem vocês comigo. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele usa 2 imagens, 2 metáforas. Uma da botânica e a outra da engenharia civil. A ideia aqui de arraigados é de uma árvore que está plantada com raízes profundas, que a tempestade chega e açoita essa árvore, e ela mantém-se firme porque tem raízes profundas. A segunda metáfora, alicerçados, é de um prédio com sólido fundamento, com muitos andares, e a procela chega e a tempestade vem e ele está plantado. O engenheiro não errou no cálculo, e ele não entra em colapso diante das crises, das tempestades que vêm e assolam aquele prédio, porque está bem plantado. Paulo está dizendo o seguinte: meu Deus, nós precisamos de poder, para que quando os problemas chegarem dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, irmãos da igreja, e as desavenças, e as discussões, e os problemas vierem, esses irmãos estejam arraigados, alicerçados em amor.
Amar o igual é muito fácil. Amar quem ama você, nem precisa ser crente para fazer isso. Até os incrédulos, até os gentios, até os ateus conseguem amar muito bem quem os ama. E Paulo está orando, dizendo o seguinte: eu não consigo fazer isso a não ser que eu tenha poder, porque o amor é mais importante que os dons. O amor é a evidência da salvação. Se você não ama, você não pode dizer que você é salvo. Se você não ama, você não pode dizer que está na luz. Se você não ama, você não pode dizer que ama a Deus. Se você ama, então você dá provas de que você é discípulo de Jesus. E Paulo está dizendo: meu Deus, nós precisamos de poder para viver dessa forma. Mas em quarto lugar, irmãos, Paulo faz então um quarto pedido nessa oração. Versículos 18 e 19. A compreensão do amor de Cristo. Veja comigo. A fim de compreenderdes, ou a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Eu chamo a sua atenção para duas coisas. Primeiro, no verso 18, se você gosta de grifar, grife a palavrinha aí, compreender. Depois, no verso 19, talvez você possa grifar o verbo aí, conhecer. A ideia de compreender é uma ideia intelectual, de cognição, de racionalidade, de entendimento. Mas a ideia do verso 19, conhecer, é experimental, é relacional, é intimidade. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter este entendimento, de compreender, não sozinho, não desigrejado, não crente virtual, não apenas um crente online, mas com todos os santos, na comunhão dos santos, na igreja de Deus, na assembleia dos santos, com todos eles. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? As dimensões do amor de Deus, as dimensões do amor de Cristo, que vai do primeiro ao último homem, que vem das alturas excelsas e desce às profundezas do abismo humano. Este amor precisa ser entendido, e esse amor precisa ser experimentado. O amor de Cristo que excede todo o entendimento. Você já parou para perguntar quanto Jesus ama você? Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo rico, ele se fez pobre. Sendo santo, ele se fez pecado. Sendo bendito, ele se fez maldição. Sendo honrado pelos anjos, sujeitou-se a ser cuspido pelos homens. Sendo o autor da vida, ele se dispôs a morrer pelos seus pecados. Sendo amado do Pai, ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. Tendo todo o poder nos céus e na terra, ele se sujeitou à morte, morte de cruz. Sabe por que ele fez isso? Porque ele ama você. Porque ele ama você. Se você tem dúvidas do amor de Deus por você, olhe para a cruz. Não há como Deus amar mais você do que já amou. Essa é a máxima expressão do amor de Deus. Mas em último lugar, irmãos, quinto pedido, é o mais elevado. Eu diria que é o mais incompreensível de todos os pedidos feitos na Bíblia. Paulo suplica pela plenitude de Deus. Versículo 19, ele diz: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E eu confesso a vocês que já li tantos comentários, pastor Jailton. Já busquei nas línguas originais. Já li tantos livros.
E eu confesso que talvez nós só consigamos arranhar a superfície do que Paulo está pedindo aqui. Porque ele está pedindo para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. Já olhamos agora há pouco quem é Deus, seus atributos, mas só chama atenção para um. A Bíblia diz que Deus é transcendente. Numa linguagem bíblica, nem o céu dos céus pode contê-lo. Quando você pergunta aos astrônomos o tamanho da obra que Deus fez, eles não sabem responder com precisão. O que eu posso garantir a você é que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Talvez infinito seja para nós, porque nunca houve, talvez jamais haverá um homem que possa dizer: aqui está o último limite do universo. Pois não há um centímetro desse universo, que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, onde Jesus não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou o dono disso aqui e estou aqui. Ele é maior que tudo que existe. E agora Paulo está de joelhos numa prisão, algemado, orando e pedindo para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu, examinando o meu coração, eu acho que o maior problema que nós temos na nossa vida cristã é que nós limitamos o que Deus pode e quer fazer na nossa vida com o que nós conhecemos e com o que nós já experimentamos. Quando Paulo faz essa oração, ele extrapola, ele excede, ele vai além da compreensão humana. Eu quero dizer para você, meu amado, que Deus tem mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. Aquilo que Dwight Lyman Moody experimentou na América no século XIX, quando ele caiu de joelhos dentro de uma casa, e o Espírito Santo vindo com poder sobre ele, ia dizendo que ondas elétricas pareciam penetrar pelo seu corpo, e ele dizia que ainda que desse toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, que ele rejeitaria. Mesmo sendo um homem sem academia, de grande instrução intelectual, aquele homem se levanta daquele quarto, para a partir daí levar mais de 500 mil pessoas a Cristo. Ele abria a boca e o poder de Deus fluía de seus lábios, os corações mais duros se rendiam, multidões se rendiam aos pés do Salvador. Oh irmãos, Deus é o mesmo, o poder de Deus é o mesmo. E Paulo está orando para que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. Nós não podemos nos conformar com o cristianismo raso, nós não podemos nos conformar com o cristianismo medíocre, nós não podemos nos conformar com a vida opaca, uma vida insossa, uma vida rasa, uma vida morna, se temos à nossa disposição a suprema grandeza do poder de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, sobretudo em Efésios, eu me impressiono, porque no capítulo 1, verso 23, Paulo diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo. Quando eu olho aqui em 3,19, Paulo está dizendo para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus, Deus Pai. Mas quando eu olho o capítulo 5, verso 18, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. E a igreja pode ser cheia do Espírito Santo de Deus, plenitude do Pai, plenitude do Filho, plenitude do Espírito Santo. Talvez você argumente assim: bom pastor, mas é provável que Paulo estivesse delirando naquela prisão. O pedido é grande demais, é ousado demais.
E ele vai mostrar a capacidade de Deus para responder no versículo 20. Você pode ler o verso 20 comigo em voz alta, por favor, toda a igreja? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse versículo só faz sentido pleno para nós quando você entende o que ele pediu. Porque já pediu algo que não dá para medir, já pediu algo que não dá para você compreender. Ele pediu para que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. Paulo, você está sendo ousado demais, você está sendo audacioso demais, você pediu demais, você não mediu as consequências do seu pedido, e aquele pedido que é máximo, ele está dizendo: ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei o que é infinitamente mais do que eu já tinha pedido. O que cabe a nós é entender uma coisa: Deus tem mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. E ele não poderia terminar, portanto, essa oração a não ser com a doxologia. No versículo 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. A igreja é a esfera onde a glória de Deus se manifesta. É glória no corpo, é glória na cabeça, é glória no tempo, é glória na eternidade. E Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. Queria que por um momento você fechasse os seus olhos e você fizesse algumas perguntas a você mesmo. Que tipo de vida você tem levado? O que você conhece acerca deste assunto que Paulo está orando aqui? Você tem sido revestido com poder mediante o Espírito Santo no seu homem interior? Cristo já é o dono de todas as chaves da sua vida? Ele é o Senhor da casa? Ou apenas um anfitrião que vem e vai embora? Você tem amado os seus irmãos? Não amor raso, que passa um vendaval e derruba. Você tem raízes profundas, alicerces inabaláveis. É assim que você ama? Você já parou para meditar quão grande é o amor de Cristo por você? O que foi a cruz? Como ele desceu? Como ele te humilhou? Como ele serviu? Como ele sofreu? Como ele sangrou? Tudo por amor a você. Você tem sido tomado de toda a plenitude de Deus. Eu gostaria que hoje você clamasse ao Senhor: meu Deus, eu não quero apenas ouvir falar, eu quero experimentar este poder. Eu não quero apenas recorrer à história para saber quando tu fizeste, onde tu fizeste, como tu fizeste. Meu Deus, eu quero que tu faças outra vez na minha vida. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Se você quer nesta noite clamar ao Senhor para que isso aconteça na sua vida, eu gostaria de convidar você, onde você está, no seu lugar, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos. Porque se Paulo fez isso, por que não fazermos também? Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Nós vamos orar ao Senhor. Deus, aqui está a tua igreja, carente da tua graça, necessitada deste revestimento do teu poder.
Vivemos dias difíceis, dias maus, como aqueles que Paulo vivera lá no passado. Mas agora, Deus, a nossa súplica é que este pedido de Paulo seja o nosso pedido nesta noite. Segundo a riqueza da tua glória, Deus, conceda-nos isto. Nós precisamos de poder, Senhor. Tantas vezes estamos fracos, débeis, jogados de um lado para o outro. Quantas vezes, Senhor, a fraqueza é a marca da nossa vida e não o poder. Dá-nos poder, Senhor. Nós não queremos nada daquilo que Tu não prometeste, nós não queremos nada daquilo que não é promessa da Tua palavra, nós não queremos ir 1 centímetro além da Tua palavra, nós não queremos ficar aquém, nem 1 centímetro, Senhor. Tudo quanto Tu prometeste nós queremos, nós precisamos. Ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça o nosso homem interior. Fortaleça os nossos sentimentos, fortaleça a nossa razão, fortaleça o nosso entendimento, fortaleça a nossa fé. Nós queremos ser robustos na fé, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, toma as chaves do cofre da nossa vida. Aquelas áreas, meu Deus, que ainda nós somos tentados a tomar conta, aquelas áreas que nós somos vulneráveis, Senhor, e temos dado vazão tantas vezes à carne, tantas vezes sofremos vergonha, derrota. Toma essas chaves das Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Dirige a nossa vida, seja o dono do nosso coração. Oh meu Deus, dá-nos a bênção de compreender o Teu amor por nós, compreender o que Cristo fez por nós, compreender o que significou aquela cruz, o que significou aquele túmulo, o que significou aquele túmulo aberto e vazio, a ressurreição do nosso Senhor. Ajuda-nos a compreender essas verdades e permita, Deus, que saiamos daqui hoje com a disposição profunda na nossa alma, de sermos tomados pela Tua presença, de sermos cheios do Espírito Santo, de termos a plenitude de Cristo, de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, e para que este mundo seja impactado. Versos 1 a 14. Peço a você que após a leitura não feche sua Bíblia. Precisamos ser crentes bereanos, que examinam na Escritura o que está sendo dito. Então é muito importante você sempre ouvir a mensagem com a Bíblia aberta, para conferir nas Escrituras. Mas antes de lermos esse texto, me permita dizer algo. O Evangelho de João é considerado pelos estudiosos como a obra literária mais importante do mundo. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João foi escrito quando os outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito quando os demais apóstolos, todos, exceto João, obviamente, já estavam mortos, e todos eles mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito no final do 1º século, para defender a fé cristã de um ataque frontal que atingiu a igreja nos 3 primeiros séculos, uma heresia perniciosa chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato, de casamento espúrio entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês sabem que o Império Romano dominou o mundo, mas as ideias gregas não foram eliminadas, e o pensamento grego começa a ter influência na igreja cristã.
Porque, de acordo com o pensamento grego, chamado dualismo, os gregos acreditavam que a matéria que você pega, palpa, era essencialmente má, e o espírito era essencialmente bom. Desta maneira, os gregos não acreditavam na doutrina da criação, nem na doutrina da encarnação, nem na doutrina da ressurreição. Para os gregos, Jesus não podia ser homem e Deus ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, ele tinha, e o corpo físico é material, e ele é, e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se Jesus não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Logo começa a se negar, no final do primeiro século, a doutrina da divindade de Cristo. E os concílios eclesiásticos que aconteceram nos 5 primeiros séculos do cristianismo, todos estavam voltados para defender a doutrina de Cristo, porque o gnosticismo estava entrando nas igrejas, e as igrejas, em vez de influenciar a cultura secular, era a cultura secular que estava entrando dentro das igrejas. Então João escreve este evangelho para defender uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui, neste evangelho, mormente, nesta introdução do evangelho, João vai como que abrir as cortinas da eternidade. João vai acender as luzes no palco da história, e João vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E ao revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele nos revela assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego de início, porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm certamente uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que João não usa o verbo ser no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o Verbo, mas ele usa o pretérito imperfeito. No princípio era o Verbo. Significa que quando tudo teve um princípio, quando tudo começou, quando todas as coisas foram criadas, o Verbo já existia. O Verbo preexiste ao início, ao começo. E se ele preexiste ao início e ao começo, então ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Então já abre o evangelho provando que ele é Deus, porque ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Vou lhe dizer que você e eu não entendemos bem o que é eternidade. Nós entendemos um pouco de tempo, de eternidade não, e eu explico. Se você, por exemplo, tirar de 1 milhão de anos um dia, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas eu lhe pergunto, se você tirar 1
milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar da eternidade 1 bilhão de anos, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e o verbo é eterno. Então ele é Deus. E o verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega, prostonteon, significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e ele é, e se o verbo estava face a face com ele, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência e da mesma substância de Deus. De acordo com o credo niceno, ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui assim: e o verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Só nos resta então fazer o que Tomé fez: prostrarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. Então o verbo é eterno, o verbo é pessoal e o verbo é divino. Mas está escrito no verso 2 que o verbo estava no princípio com Deus. Que princípio? Ora, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 diz: e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, isso é espantoso, porque esta declaração põe o machado da verdade na raiz de 4 ideias muito populares nos meios acadêmicos, sobretudo, e que estão absolutamente equivocadas. Primeiro, esse versículo prova que a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, este mundo não é resultado de geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Desculpem da expressão, este mundo não pariu a si mesmo. Este mundo não veio à existência por moto próprio, por iniciativa própria. Este mundo foi trazido à existência pela palavra poderosa do nosso glorioso Redentor. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está amparada na verdade. Sabem por quê? O caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão produziu esse vasto universo com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso lhes garantir uma coisa: é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo, nós estamos no planeta Terra. Foi o acaso que nos deixou aqui? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Não, absolutamente não. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. O único lugar do mundo 100% apropriado para a vida é o planeta Terra. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Sabem por quê? Porque se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra.
não houvera lua com as suas fases e não haveria vida no nosso planeta. E vocês sabem que as marés dos oceanos são orientadas e dirigidas pelas fases da lua. Então, se não houvesse a lua, não haveria as marés dos oceanos. E se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi o acaso que deixou a lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas em quarto lugar, esse versículo reprova a teoria da evolução. Meus irmãos, em 1859, Charles Darwin publicava em Londres, na Inglaterra, o seu livro A Origem das Espécies. E de lá para cá, a chamada teoria da evolução tem sido ensinado nas escolas e nas universidades, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Prestem bem atenção. Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é ciência. Que o mundo foi criado, a ciência prova. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé é que este mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, irmãos, a mais importante verdade que deveria reger nossa vida é quem é o nosso glorioso Redentor. Quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão magnífico ele é, quão majestoso ele é. Dr. A. W. Tozer disse que um dos maiores problemas da igreja contemporânea, ele está falando da igreja do século XX, é que a igreja hoje passa a maior parte do tempo olhando para o seu umbigo e tomando o seu próprio pulso, quando a Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quando o profeta Isaías está meditando sobre a majestade de Deus, e ele está falando do Messias, porque é um texto messiânico, ele diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Então pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios. Vá aqui num dos mares que cercam esta cidade e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Redentor mede os céus a palmos. O seu Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte a um astrônomo qual o tamanho deste universo que ele mediu a palmos. Pergunte. Sabe qual é a resposta do astrônomo? Se ele for honesto: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. Ele está dizendo que nenhum homem, por mais robusta que seja a sua inteligência e por mais pleno que seja o seu conhecimento, é capaz de saber exatamente o limite máximo do universo. Isso é uma matéria em aberto. Mas você e eu sabemos uma coisa: o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os estudiosos afirmam categoricamente que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E não há um centímetro desse universo onde Jesus não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui e sou senhor disso aqui. Este é o seu glorioso Redentor. Se você perguntar para um astrônomo assim: quantas estrelas existem? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei.
Mas os astrônomos afirmam hoje que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Então vá um dia na praia, encha a concha da sua mão de areia e tente contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E diz a Bíblia que por Ele ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Do século 20 para cá, meus irmãos, nós não estamos mais pasmos com a grandeza do macro-universo, nós estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo. Por exemplo, se você for no seu quintal e pegar uma folha, por mais tenra que ela seja, ela é mais complexa do que a grande cidade de Boston. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. O Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades no mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaremos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo, e em cada uma delas tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso temperamento, a cor da nossa pele. Se você pegar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Lowe foi afirmar mais tarde que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Aleluia! Quando você chega no verso 4, João quase nos tira o fôlego de novo, porque ele diz assim: e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Irmãos, isso é espantoso, porque tudo que existe, anjos, homens, animais, o universo, enfim, só existe porque recebeu vida dele. Mas ele é autoexistente. Alguém pergunta: mas quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. Então preste bem atenção nisso. O simples fato de você estar aqui nesta noite é uma prova de que Jesus existe. A Bíblia diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se o seu coração está batendo, e está, é porque ele está preservando a sua vida. Se a sua mente está funcionando, e está, é porque ele está preservando a sua vida. Se você saiu da sua casa e veio para esta casa nesta noite, é porque ele está preservando a sua vida. Ele é o autor da vida, ele é o doador da vida, ele é o preservador da vida. Mas João vai além e diz assim: ele é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é maravilhoso, porque nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos em qualquer lugar, em qualquer tempo, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Pois Jesus é a luz.
não tem páreo para ele, não tem quem possa ameaçá-lo, não tem quem possa intimidá-lo, não tem quem possa derrotá-lo. Aonde ele chega, chega a cura, chega a libertação, chega o perdão, chega a salvação, chega o reino de Deus. Ele é a luz. Bom, eu disse para vocês no começo que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui, nos versos 1 a 5, João provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador da vida, ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Bom, se ele é tudo isso, e ele é, então eu preciso dizer algo para você nesta noite. Você não pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus. E eu vou usar, pastor Alexandre, um paradoxo do livro A Ética da Decisão, quando o autor diz assim: você é escravo da sua liberdade, você está obrigado a tomar uma decisão. E ele ilustra esse paradoxo da seguinte maneira: você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você pula da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro, ou você finge que não tem abismo, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Mas talvez você veio aqui hoje e esteja nutrindo no seu coração o seguinte pensamento: bom, eu estou aqui, fui convidado para estar, mas eu não estou tomando decisão nenhuma. Aliás, eu estou indeciso. E eu preciso lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Mas com respeito a Jesus, isso é impossível. Porque foi ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, o apóstolo João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas está nos versos 6 a 9, confiram comigo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a fim de que todos possam ter então a salvação nele. Então note comigo uma coisa. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O Velho Testamento encerra com Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Esse período do Velho para o Novo Testamento nós chamamos de período interbíblico, ou período do silêncio profético. Tinha templo, tinha música, tinha sacrifício, mas não tinha palavra de Deus. Não tinha palavra de Deus. Diz a Escritura que veio a palavra de Deus a João no deserto, depois de 400 anos. E ele andou por toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E as multidões fluíam das ruas, das cidades, das praças, das vilas, das aldeias, para o deserto da Judeia, e João pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e as multidões vinham, e lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os coletores de impostos, lá estavam os soldados. E diz a Bíblia em Lucas 3, que de repente, toda essa multidão, não parte dela, toda essa multidão começa a cogitar algo perigoso, sedutor, que beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada, como o sibilo da serpente. A pergunta foi esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Preste atenção comigo. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar assim: bom, na verdade, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém viu isso.
as multidões vindo me encontrar no deserto. Se eu tivesse engolido essa isca venenosa, eu podia pensar assim: bom, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi claro: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para ele e digo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que João está nos ensinando aqui, irmãos? Nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas agora nós temos uma segunda decisão no texto. Confira comigo os versos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Faça uma perguntinha: quantas vezes apareceu a palavra mundo aí no verso 10? Por favor, dá uma olhadinha. Quantas vezes? Quantas? 3 vezes. Na língua grega, no original, é a mesma palavra: cosmos, cosmos, cosmos. Olhem a necessidade de interpretar a Bíblia, porque num único versículo a mesma palavra é repetida 3 vezes, e cada vez que ela aparece tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico, mundo físico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? O mundo material. O mundo não conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Então, muito cuidado ao ler sua Bíblia, porque às vezes uma mesma palavra, num mesmo versículo, ela pode ter significado diferente. Mas agora chega o verso 11, ele é claro: veio para o que era seu, e os seus não receberam. E a pergunta é: quem são os seus aí? Os judeus, o povo de Israel, o povo da aliança. Mas por que os judeus não receberam? Falta de luz? Não, falta de olhos. Falta de evidências? Não, falta de fé. Irmãos, todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a vinda de Jesus ao mundo. Tudo lá era sombra da realidade que se cumpriu em Jesus. Ele foi prometido lá em Gênesis 3,15: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Foi simbolizado pelo tabernáculo, foi simbolizado pelo templo, foi simbolizado pela arca da aliança, foi simbolizado pelo cordeiro, cujo sangue foi passado nas vergas das portas dos israelitas, foi simbolizado pelos sacrifícios, foi simbolizado pelas festas de Israel, foi simbolizado pelo sábado. Tudo isso era sombra da realidade que veio nele. E diz a Bíblia que na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Vocês que têm ido a Israel com mais frequência até do que eu já fui 11 vezes. É curioso, você chega lá e eles estão lá no Muro das Lamentações, orando, lendo a Torá, aguardando ainda um Messias, que já veio há 2000 anos em Jesus de Nazaré.
Nas palavras de Paulo, ainda há uma venda na face deles, nos olhos deles. Isso é um alerta para nós. Quantos que, apesar de conhecer tanto, ainda não compreenderam que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo? Eu acho curioso, pastor, que às vezes eu pego os guias que às vezes repetem os fatos históricos com tanta clareza sobre a pessoa de Jesus. Aí eu chamo o guia à parte e pergunto assim: mas para você, quem é Jesus? Diz: não, foi apenas um grande homem, foi apenas um profeta. Cuidado para que você, ao saber a verdade, ainda assim mantenha-se fechado ou rebelde a esta verdade. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas bendito seja Deus, tem uma terceira verdade nesse texto, a terceira decisão nesse texto, que é a aceitação de Jesus. Confira comigo os versos 12 e 13. Ao ler a sua Bíblia, preste muita atenção no que nós chamamos na língua portuguesa de conjunções adversativas. Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes, porque está contrastando o que foi dito antes com o que vai ser dito agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos aqui, todos dali, todos além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É óbvio, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família cristã. Ninguém é filho de Deus porque nasce ou frequenta uma igreja cristã. Ninguém é filho de Deus porque vive numa nação chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer conosco. Ser filho de Deus é ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova herança, uma nova esperança, uma nova pátria. Ser filho de Deus é nascer de novo, nascer de cima, da água, do Espírito. Mas João não quer que nem você nem eu saiamos aqui hoje confusos sobre isso. Então ele explica em detalhes o que significa ser filho de Deus no verso 13. Confira comigo. Os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é coisa hereditária. Não é hereditário. Alguém pergunta assim: você é filho de Deus? Mas é claro, meu pai é o pastor da igreja. A minha mãe até dirige uma reunião de oração na igreja. Eu acho que ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou. Deve ser coisa boa. Ter uma mãe de oração, eu tenho certeza que é maravilhoso. Agora, isso não faz de ninguém filho de Deus, não. Tem um ditado popular no Brasil que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Pode até ser membro da TDM, é bom, mas isso não faz de você filho de Deus, não. Segundo, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem poder, tem competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Salvação não está na sua mão, a salvação não está na mão da igreja, a salvação está na mão de Deus. Me permita ilustrar isso. Vamos imaginar que num feriado longo, qual é o feriado mais longo que vocês têm aqui? July 4. 4 de julho, independência. Você vai sair para um lugar muito bonito. Imagine que você vai para uma montanha, o clima está quentinho, gostoso,
para aquele local de árvores frondosas, cuja cabeleira se esvoaça pelo soprar do vento. Imagina aquela relva verde farfalhante, aqueles regatos de águas cristalinas deslizando pelos campos verdes, engrinaldado de flores. Imagine o passaredo a cantar, as borboletas multicoloridas voando, enchendo espaços de cores as mais variadas. Imagina as flores mimosas com as pétalas aveludadas, exalando aquele inebriante perfume. Imagine aquela brisa gostosa batendo no seu rosto, e você olhando aquele cenário idílico, e você diz assim: quer saber de uma coisa? Deus é tão bom comigo, que a partir de agora, eu me declaro e eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Você não tem esse poder, eu não tenho esse poder, ninguém tem esse poder. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho e sua filha. Condição exigida? Uma única condição: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Seu dinheiro não faz você filho de Deus, sua posição social não faz você filho de Deus, seu credo religioso não faz de você filho de Deus, suas boas obras não fazem de você filho de Deus. A única e toda condição exigida é que você creia em Jesus, que você receba Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Mas em terceiro lugar, ele explica no verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum ser humano tem competência para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem qualquer outra pessoa, nem qualquer igreja, nem qualquer denominação, nem qualquer conselho eclesiástico possa dizer para você assim, seja filho de Deus. Não, 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 não. Essa autoridade e este poder só o próprio Deus pode dar a você. Só Ele é capaz de fazer de você seu filho. A salvação pertence a Deus. Mas irmãos, agora nós chegamos à conclusão do texto. O que está escrito no verso 14 aí? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vocês todos sabem que no ano 325, na cidade de Nicéia, Constantino, o imperador romano, que se declarou cristão, convoca o primeiro concílio geral da igreja. Lembra do que eu disse lá no começo? Aquela heresia que estava se espalhando na igreja, do gnosticismo? Pois bem, no ano 325, um presbítero de Alexandria, chamado Ário, começa a pregar que Jesus Cristo não era Deus, da mesma substância de Deus, da mesma natureza de Deus. E então convoca-se um concílio para resolver esse problema doutrinário da igreja. E um homem chamado Atanásio, calçado com a verdade, fundamentado nas escrituras, reprova as teses de Ário e finca ali uma estaca da ortodoxia, provando que Jesus Cristo é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E este Atanásio escreve um livro sobre a encarnação, está traduzido em língua portuguesa inclusive, provando que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo que é Deus, autoexistente, imenso, infinito, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E diz Paulo em Filipenses 2,6 que esse verbo
a si mesmo se esvaziou. Preste atenção, ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Mas quanto ele se esvaziou, ele foi se esvaziando, 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 a ponto de se transformar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce de uma virgem, é enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. Aquele bebê é o Criador do universo, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Este é o mistério da encarnação. Mas ele não veio para ficar longe de nós, não. Ele veio para estar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão, ele sentiu a nossa dor, ele chorou a nossa lágrima, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele está sentado no trono e ele voltará para buscar a sua noiva. Mas diz o texto que ele não veio cheio de justiça e juízo, mas cheio de graça e verdade. Porque se ele viesse cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria, nos fulminaria. A Bíblia diz que o melhor de nós, preste atenção nisso, o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos de Deus, não passam de trapos. Então baixa a bola, baixa a bola. Porque o melhor de nós não passa de trapos aos olhos dele. Se ele viesse cheio de justiça, ele nos fulminaria, mas bendito seja Deus, ele veio cheio de graça. Ele nos pegou arruinados, ele nos apanhou sujos, ele nos apanhou depravados, ele nos apanhou condenados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos amou, e ele nos escolheu, e ele nos salvou, e ele nos perdoou, e ele nos transformou, e ele nos restaurou, e ele nos fez membros da família de Deus. Aleluia! E o texto diz assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Preste atenção nisso. Quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra esse profeta apontar para algum atributo de Deus em especial. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Osés enfatizou a misericórdia. Mas quando Jesus veio, ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo de Deus, ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus, ele era o resplendor da glória, habitou nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Mas antes de eu encerrar, me permita dizer algo. João aqui nessa introdução provou que Jesus é Deus de duas maneiras. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus, e ele é Deus porque ele faz as mesmas obras de Deus. Quando você vai para o restante do Evangelho, você vai notar algo curioso. João segue a mesma toada. E João vai mostrar ao longo do Evangelho que Jesus Cristo é Deus por duas razões. Primeiro, ele é Deus porque faz as mesmas obras de Deus. Então o que João vai fazer? Ele escreve no final do livro que se todos os sinais que Jesus realizou fossem registrados numa linguagem hiperbólica, em todo o mundo não caberiam os livros. Mas João vai fazer o seguinte: ele vai selecionar desses muitos sinais, 7 sinais, 7 milagres. Por que 7? É o número da perfeição. Para provar uma coisa: se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Você faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João vai provar que ele é Deus porque ele tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? João vai pegar uma declaração de Jesus em João 8,58, que diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Vocês todos sabem que eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai.
é o Deus Yahvé, ou Deus Javé. Se você lê numa versão Yahvé e lê noutra versão Javé, não fica triste nem preocupado, porque no hebraico a letra I e a letra J é a mesma letra. E você sabe que a palavra Jeová não é propriamente um nome, é a composição de dois nomes. As consoantes de Javé com as vogais de Adonai formam a palavra Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Então o que João vai fazer? João vai selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos do Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas eu não posso terminar antes de mostrar aqui para mim um grande mistério do Evangelho de João. Dessas 7 declarações, pastor Alexandre, uma delas ele compartilha com a igreja. Por exemplo, ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Preste atenção nisso. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós terá vida eterna. Ele nunca disse isso. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Como entender este mistério? Para explicá-lo, me permitam 2 perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. Mas por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então preste atenção no que vou lhes dizer. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida que ela reflete a luz de Jesus, o sol da justiça. Então sabe qual é o seu papel, o meu papel? É sairmos pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas avenidas, pelas universidades, pelas escolas, pelos hospitais, pelas fábricas, pelas indústrias, pelos bairros, levando a luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Este é o nosso glorioso Redentor. A Ele a honra, a Ele a glória, agora e pelos séculos eternos. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.